Hoje em dia, a avenida mais movimentada do mundo, que passam milhões de pessoas, se chama internet. Você tem que estar nas redes sociais. Hoje não tem mais como uma empresa não ter marketing digital. Você está com uma ideia, um projeto começando, vale arriscar. Se não der certo, beleza, você guarda, depois se você quiser você pode estruturar de novo. Agora, você começar uma empresa é muito sério. Pessoa que está no CLT pendendo para uma vida empreendedora, geralmente ela já tem um know-how em alguma coisa, já é um caminho. Se eu enganar o cliente, eu perdi aquele cliente, automaticamente perde ele e no mínimo mais umas 10 pessoas já vão manchar a tua empresa também, já vão ficar com essa imagem. Se você pegar hoje as empresas que têm herdeiro, a maioria foram à falência, elas quebram, diferente do sucessor. Uma lição para mim foi o diálogo entre uma geração e outra, e a gente trouxe inovações para os tempos de hoje na nossa empresa. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mercado Vertical, esse programa que nós fizemos aqui no YouTube, que vai ajudar você, empreendedor, vai ajudar o teu negócio. Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, você que não é inscrito ainda, clica no sininho para você ser notificado dos próximos episódios e já dá um like nesse vídeo, compartilha com a pessoa que precisa ouvir. Nós vamos falar de seguro, de plano de saúde, de consórcio, e eu quero trazer uma pessoa para falar sobre esse tema. Ele que é casado com a Larissa, pai do Miguelzinho, e ele é sócio-gestor, trabalha com o pai dele há 15 anos e o pai dele está há 25 anos no ramo. Então com vocês, Emerson Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Para mim é uma honra ter você aqui falando desse universo de consórcio, de plano de saúde, de seguros. Então, antes de mais nada, antes da gente começar a falar desse tema, eu quero saber quem é o Emerson. Primeiramente, quero agradecer o convite, desse podcast, nesse novo canal. Desejo muito sucesso a você. Obrigado. Você é um excelente profissional, tenho certeza que você vai ter muito sucesso à frente. Obrigado. Bom, quem é o Emerson? Falando de formação acadêmica, eu sou formado em publicidade digital. Fui fazer estágio com meu pai sobre isso, Fui cuidar da empresa nessa área. E o estágio que era para durar um tempo, acabou ficando até hoje. Lá se vão 15 anos. 15 anos. E eu fui passando por várias áreas. Acabei gostando tanto daquilo que eu acabei fazendo superintendência de seguros privados. Então eu acabei me especializando na empresa. E eu acabei passando por todas as áreas, Meu pai já estava na empresa. E eu fui passando por cada área, fui passando desde o setor de administrativo, fui subindo para entender cada área. Ele foi me formando nesse sentido. E aí depois eu virei comercial e fui subindo, fui disputando com o pessoal nas vendas. Legal. Fui subindo para gerente e hoje eu sou gestor da corretora. Seu pai foi seu mentor, então? Foi. Tenho muito orgulho dele. Como que é isso, cara? Olha, eu tenho muito orgulho do meu pai, Ele foi me preparando, Literalmente, ele desde sempre, Eu terminei o colégio, ele falou parabéns, não fez mais que obrigação. Parabéns, agora vamos trabalhar, vamos conhecer como que é o mercado de trabalho. E aí ele foi me inserindo lá no trabalho, foi me colocando em cursos de gestão empresarial, fiz workshop, programas de sucessão. Então ele foi me colocando nessa área de empreendedorismo, nessa área empresarial desde cedo. E como que era assim, você olhar e falar assim, eu vou me tornar meu pai? Como vai ser isso? Eu vou ser o que ele é? Você sonhava com isso ou não? Você queria outra coisa? Inicialmente não, tanto que eu fiz uma faculdade que não tinha tanto a ver com a área, Eu tinha até uma ideia de talvez abrir uma agência de publicidade, Eu tinha esse pensamento. Só que aí tem uma coisa que se chama amor. Acabei tendo esse amor ao trabalho, peguei esse amor e acabei gostando daquilo e comecei a aprender. E ele foi me formando, ele poderia ter me colocado já como dono, como sócio, como um gerente, mas não, ele me fez começar de office boy. Eu não acredito muito nessa empresa que o pai pega o filho e coloca assim, agora você é dono, então a partir de agora você segue. Tudo bem, você leva ali um legado, mas eu acredito muito nessa formação que o pai aposta no filho, Sim. O pai vira pro filho e fala assim, eu quero que o futuro dessa empresa segue com você. Sim. Eu quero te escolher para isso. Você tem um perfil que eu amo.
Sim. E aí então eu quero apostar em você. Sendo assim, eu te coloco como líder aqui, eu te formo aqui, eu te empurro para fazer um curso aqui, eu formo você e coloco a autoridade. Eu não derramo sobre você apenas a paternidade e aquela legalidade. Só o encargo. Só o encargo, falar que a partir de agora é seu. Sim. Cara, mas você vai fazer como se o seu pai não apostou em você? Sim. Se você não sabe fazer a liderança, se você não sabe fazer a gestão, como que você vai seguir daquela forma? E nesse início de trajetória, ele me colocou lá como office boy, né? Fui fazer serviço de banco, de correio, e eu fui adquirindo know-how. Ele me fez adquirir conhecimento de tudo que existia na empresa, né? Fui passando por vários setores, né? Vários setores: sinistro, apólice, cobrança, financeiro. Fui para as vendas, não tive nenhum privilégio. Nossa, cara, você pegou a nata, né? Tipo, a pior parte da empresa que é vendas, porque todo mundo fica desesperado, né, quando vai pra venda. Não sou vendedor, cara. Não, cara, o empresário, ele nasceu pra vender. Ele nasceu pra contrariar um argumento e traduzir em resultado financeiro. Sim. E ninguém quer isso, né, cara? Como que foi isso pra você? Sim, quando eu fui para a parte das vendas, a gente foi na raça, né, no começo. Depois que a gente vai adquirindo técnicas de persuasão, né, de você fazer uma consultoria, conversão, você ir conversar com o cliente, fazer ele te entender melhor. Depende muito do público que você está conversando. Você tem que falar a linguagem do seu público. Então, assim, foi uma escola, né? Foi uma escola de vendas. Fui subindo até quando eu comecei a estar entre os melhores vendedores. Estava no topo, aí ele me colocou de gerente da empresa. Aí você já começa a ter uma visão macro, né? Você começa a resolver problemas. Você sai um pouco do operacional, você começa a olhar na gestão. Vai começando a sair, tendo já uma visão macro mais das coisas. E aí, como gerente, você já começa a pegar coisas maiores, grandes responsabilidades, né? Me conta aí um momento decisivo que você tomou um impacto, que você falou assim: meu Deus, eu tomei essa decisão na empresa do meu pai e isso traduziu nisso. Tem um exemplo para contar pra gente? Olha, eu assisti um filme chamado Fome de Poder, não sei se você já assistiu. Já assisti. Né, que do fala McDonald's. Do McDonald's, né? Veio o Ray Kroc, né? Com as ideias, tanto que os irmãos, eles estariam até hoje lá naquele bairro, naquela lanchonete. E ele trouxe ideias. E eu vendo aquele filme, eu vi que ele estava numa quadra de tênis e ele começou a desenhar processos. Começou a colocar como que seria para otimizar esses processos. Boa. E aí o que eu vi ali, eu fiz na nossa empresa. Que legal, cara. Eu comecei a desenhar cada peça, como que a gente podia otimizar, como que a gente começaria já a cortar alguns atalhos, a gente conseguiria digitalizar algumas coisas. E aí foi um desafio, né? Sempre juntou a experiência dele com a minha juventude, trazendo inovação. Nesses programas que eu falei que eu fiz, né? Nesses cursos de empresa e tudo mais, foi lá que eu aprendi. E eu comecei a aplicar, né? Não só otimizar processos, estruturar a empresa, fazer um plano, modelo de negócio, plano de carreira, treinamentos, coisas que não tinha até então. Treinamentos, reuniões semanais, né, a gente acompanhar a performance. Exatamente, acompanhar o processo, né, de evolução do funcionário. Sim, a gente, ou do colaborador que está em venda. Né, sim, acompanhar a performance individual, a performance da equipe. Né? Então, foram ideias, foram práticas que a gente colocou. Uma lição que eu aprendi nesse processo todo foi a questão geracional, né, que até hoje existem nas empresas, né? Essa sucessão, não existe essa questão de herdeiro. Se você pegar hoje as empresas que têm herdeiro, a maioria foram à falência. Elas quebram, né? Diferente do sucessor. Por isso que é diferente. Você passa o bastão, né, cara? Passa o bastão, o legado. Né? Eles te preparam para um legado. Passa o bastão e aí você começa a ser o sucessor, né? E uma lição para mim foi o diálogo, né, entre uma geração e outra, a experiência dele. Eu tenho orgulho de tudo que ele fez, todo o esforço que ele teve. Eu pude aprender com ele, né? E a gente trouxe inovações para os tempos de hoje na nossa empresa. Então, a partir do momento que a gente lançou essa esteira de processos, começou a ser muito mais rápido. Verticalizou a empresa. Verticalizei a empresa. É exatamente isso,
né? A tendência desse projeto é nós trazermos esses pilares que verticalizam uma empresa. Sim. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nenhuma empresa consegue ficar de pé se o fundamento dela não está solidificado. Sim. É igual aquela passagem da Bíblia, né? Que constrói uma casa na areia e uma casa na rocha. Sim. Quando nós colocamos a nossa empresa no fundamento dos pilares concretos, decisivos, assertivos, que vai trazer uma estrutura para você crescer, levar a sua empresa, então você verticaliza ela, né? Sim. Então esse é o tema do nosso podcast, né? Mas que você já está mostrando para nós aí com a tua empresa. Me conta um pouquinho sobre a área de vocês. Vocês têm 3 pilares centrais de vendas? Como que funciona isso? Isso vai ser até legal para a gente falar da história da empresa. Até então, quando eu entrei na empresa, ela só tinha corretora de seguros. Tá? A gente trabalhava só com seguro. E era uma corretora automoveira, que a gente fala que é seguro de automóvel, carro-chefe. Depois de um tempo, algumas ideias práticas que a gente pegou no workshop, nos workshops que a gente fez, a gente viu que a gente podia aplicar o cross-sell, que são a venda cruzada. Cross-sell, para quem não sabe, é a venda cruzada. Então a gente poderia oferecer vários seguros para o mesmo cliente. Legal. Para ele proteger vários patrimônios, né? Teve um termo que eu vi que se chama Life Brand, né? Life Brand, que significa a marca presente em todas as etapas da vida da pessoa. Isso me chamou a atenção. Legal. Eu falei, a gente precisa ter mais produtos em cada etapa da vida da pessoa. Muito bem. E aí, além da vertical seguros, a gente entendeu que precisava ter mais verticais. E a gente criou a vertical saúde, que englobava planos de saúde. E a vertical bank, que englobava financiamento, consórcio, cartão de crédito. Então isso fez um ecossistema saudável na empresa, fazendo com que o cliente ele consegue ter um cartão de crédito, com esse cartão de crédito consegue suprir a compra do seguro, e ele consegue fazer um consórcio, ele consegue cuidar da saúde dele. Então assim... Mas Emerson, como que você consegue educar o seu cliente para ele ter um seguro adequado? Na nossa mente é só custo, só valor. Sim. Ah não, o seguro mais barato é o melhor. Sim. Nem sempre. Nem sempre. Por isso que a gente aplica uma consultoria. Não é vendedor, a gente é consultor. A gente faz uma consultoria, a gente vê o melhor. A gente faz um seguro sob medida para o cliente. Muito bem. Personalizado. Entendeu? E aí vai atender a demanda dele, o problema dele a gente vai solucionar. Um dos maiores erros é você focar no preço, porque às vezes você vai acabar perdendo qualidade e vai deixar de ter coberturas e benefícios que iriam te atender no futuro, em eventos futuros, né? Então a gente foca, claro que a gente vê as condições do cliente, a gente vê o que ele tem de condição de investir, mas a gente tenta fazer o plano mais completo possível. Quais são os erros mais comuns que esses clientes eles cometem ao escolher um seguro? Bom, o primeiro erro que sempre a gente tem que falar é aquela coisa do preço, só preço. Não vamos por aí, né? A gente vai encontrar valor. Isso aí. Valor é acima de preço, é uma coisa completa. Totalmente. Né? Então, começa por aí. Além disso, a gente vai encontrar, entender o que o cliente precisa. A necessidade. Qual que é a necessidade do cliente? Bom. É isso que a gente vai entender. Qual o perfil dele? Para isso que a gente vai perfilar ele. Qual que é a necessidade dele? A gente vai direcionar ele de acordo com a demanda que ele está passando para a gente. Então, aí a gente consegue enquadrar ele para um produto mais correto, mais abrangente, que vai atender a demanda dele, vai solucionar o problema dele. Isso de consórcio ou de qualquer uma das áreas? Qualquer área. Vão ter pessoas que no seguro de automóvel elas vão precisar mais coberturas a mais, coberturas um pouco mais enxutas, dependendo do que ele precisa. O cara às vezes está com um carro só para lazer, o cara está com uma moto que faz aplicativo. São N coberturas para dependendo da rotina que ele tem no dia a dia. Cara, tô assim surpreendido, porque é muito pequena a nossa mentalidade quando se fala de consórcio, de plano, né? Acho que a maioria das pessoas elas pensam em custo, né? Sim. O consórcio, ele é uma linha de crédito que não tem juros. Diferente do financiamento, ele não tem juros. Ele tem uma taxa de administração. Então, a partir do momento que a pessoa sabe usar o consórcio, ela consegue adquirir um imóvel, por exemplo, ela coloca para alugar,
com esse dinheiro do aluguel, ela consegue pagar o próprio consórcio. Isso é uma ferramenta que muitos milionários fazem até hoje. E aí por isso que eu chamaria que o consórcio também é um investimento. Ele está investindo na aquisição de patrimônios. O consórcio, primeiramente, ele tem 2 tipos de contemplação. O sorteio, eu não trabalho com sorte, tá? Isso aí, beleza, é possível. Tem pessoas que são sorteadas, a gente já fez vídeos, as pessoas já pegaram carros, imóveis, fato. Só que eu não posso prometer sorte. Para uma pessoa conseguir contemplar através do lance, ela precisa ter capital, ela precisa ter dinheiro. E o que é um lance? Para quem não sabe. Para quem não sabe, existe uma assembleia com as pessoas que compraram naquela mesma época aquele consórcio. Isso faz com que juntem uma parte monetária para isso que vai envolver a própria contemplação e liberações de cartas, né? Através dessa adimplência. Por isso que também é outro ponto a se observar, se o seu grupo está inadimplente. Se muita gente do seu grupo estiver inadimplente, é muito mais difícil de ter uma assembleia. Não tem crédito para se pagar, não tem um ecossistema para se pagar aquilo. Então, assim, se é uma pessoa que já tem uma quantia, uma reserva financeira guardada, é válido. Legal. Porque o financiamento, todo mundo sabe que ela vai pagar em torno de 2 a 3 vezes mais. Exatamente. O financiamento com juros, os juros que estão hoje no Brasil. Brinca, né? Que é uma para você, uma para o banco, uma para o governo ou para a construtora, né? Exatamente. Então, ainda mais com a taxa de Selic, que não para de crescer. Não para de crescer. Está altíssima. Estamos hoje, estava 13,75 e agora... Tá ainda 13,75 e já tá com a previsão para subir para 14,25. Aí. Então, assim, e não para de subir. Já tem previsões que vai subir para 15% e não para de subir. Então, o financiamento hoje não é fiável. Então, hoje é muito mais viável você fazer uma reserva financeira para você poder ter um poder de lance e você conseguir contemplar sua cota. E agora me fala uma coisa. Quais são as diferenças desses planos de saúde, por exemplo? Por exemplo, quantos hoje você tem? A gente trabalha com todo tipo de operadora de saúde, seguros e seguradoras. Qual que é o conceito de seguro? O seguro é uma proteção, uma segurança para repor um bem que você tenha tido um dano ou uma perda. Para isso serve o seguro. Assim também a gente pode utilizar o plano de saúde. E qual que é a importância do plano de saúde, no caso? Porque seguro é diferente de plano de saúde. Qual que é a diferença? A gente está no Brasil, né, em que a gente depende do SUS. Nós vemos as filas, as longas esperas, demora para marcar exame. Imagine então se um parente seu ou você está com uma doença mais grave, como que seria? Sim. Então o seu maior bem, o seu maior patrimônio é a sua vida. Concordo. Então, se tem um investimento que é muito importante, é o plano de saúde. Ele vai poder te dar uma fila rápida, hospitais de qualidade, uma rede hospitalar de qualidade, exames de forma rápida, você vai conseguir constatar doenças de forma muito antecipada que você vai poder tratar. Então você vai cuidar literalmente da sua vida, você vai cuidar de você. Claro que você vai ter uma rede que você pode ter Einstein, o Sírio, você vai ter os melhores profissionais, os mais qualificados, mas claro que você vai investir mais para ter. Como se você quiser economizar, você vai ter um plano de saúde mais em conta, mas você vai ter um outro tipo de rede. Claro que essa outra rede já é muito anos-luz à frente de um SUS. Então as diferenças vão ser mais na rede hospitalar, a rede credenciada envolvida. Às vezes você pode ter reembolso, né? Às vezes você quer fazer algum tipo de terapia. Sim. Ou uma consulta para o seu filho, e às vezes o seu pediatra ele só atende particular. Dependendo do plano de saúde, você pode ter um reembolso maior para isso. Emerson, como que você lida com a ansiedade no trabalho? Porque a gente está numa correria, a gente vive essa montanha-russa de resultados, a gente vive nessa crescente de verticalização da nossa empresa. E como que você lida com a ansiedade? Hoje a gente faz um trabalho. Primeiro que para eu cuidar da minha equipe, primeiro eu tenho que cuidar de mim mesmo. Concordo. Tem que ter um autoconhecimento. Você só pode amar o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Então, assim, primeiramente, eu preciso cuidar do meu emocional, né? Tempo. Preciso ter qualidade de vida. E o que eu falo para mim, os meus colaboradores, a nossa equipe, a gente também passa para eles, né? Tanto que antigamente a gente trabalhava de sábado. O que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida é você ter tempo para sua família, você ter o seu tempo de lazer, os seus hobbies.
e você conseguir... Quando você tá domingo à noite, pra mim é o maior exemplo. Domingo à noite você tá assistindo Fantástico. E tem muitos funcionários que eu já escutei de outras empresas que eles começam a ter ansiedade. Lembrando que amanhã eles vão ter que trabalhar. E isso foi uma das coisas que eu mais investi, foi na gestão de tempo, na satisfação deles, para que quando eles lembrassem que tivesse o Fantástico domingo à noite, eles saberiam que eles iam poder dormir tranquilo, eles iam amanhecer felizes para vir trabalhar. E hoje é um feedback que mais eu recebo, que é, chega segunda-feira, não é uma coisa assustadora, não. É uma coisa boa, é um sentimento bom que eles sentem vindo para a empresa. A gente tem que se expor de uma forma que a gente não sabia, a gente tem que falar de uma forma que a gente não sabia, a gente tem que performar de uma forma que a gente nunca precisou fazer para um cliente que nunca soube o que queria e agora ele sabe o que quer. Quantas pessoas você não deve ter atendido e falar, não, eu sei de seguro, eu já sei o que é isso, eu já sei o que eu tô o que eu quero. Peraí, amigo, você não sabe de nada. Você tá aqui, você precisa sentar comigo para você ouvir. A gente faz muito marketing na nossa empresa, né? Hoje não tem mais como uma empresa não ter um marketing digital. Antigamente tinha páginas amarelas, antigamente você ia com a sua pastinha debaixo do braço, batia de porta em porta. Hoje em dia, a avenida mais movimentada do mundo, que passam milhões de pessoas, se chama internet. É isso aí. Não tem como. Então, assim, você tem que estar nas redes sociais e as pessoas vendo o nosso trabalho, o nosso dia a dia, as reuniões que a gente faz, treinamentos. Começou a chamar atenção, claramente, o reconhecimento, né? A gente sendo campeão, recebendo premiações, chama atenção. E aí... Como que é receber uma premiação? Olha, é um Conta êxtase. pra gente. É muito orgulho. É muito orgulho, eu senti muito orgulho da nossa equipe, porque ninguém ganha nada sozinho. Não tem como, ganha nada né? Sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né, cara? Michael Jordan diz isso, né? Ele, pra ganhar um jogo, ele consegue resolver sozinho, mas para ganhar um campeonato ele precisava de uma equipe. Perfeito. Então, quando você recebe um prêmio, você vê que a sua equipe tá todo mundo junto. Você compartilha com todo mundo. Compartilha. Então, isso é uma cultura forte que a gente tem na empresa. Muito bem. Né? A gente comemorar. A gente tem um sino lá que não para de tocar. E como que você lida com o erro de alguém da equipe? Porque compartilhar a alegria é maravilha. E o erro, como que funciona? Quando alguém erra, quando pisa na bola, como que você lida com esse funcionário? O feedback, a gente tem que saber não fazer com que seja negativo a ponto de você desmotivar o seu colaborador. Você tem que passar um feedback construtivo. Você tem que agregar, mostrar para ele que não é por aquele caminho, você vai por aqui. E você tem que saber as palavras que você vai usar. Hoje em dia não dá mais. Antigamente, que se gritava, que se falava palavrões... batia na mesa, broncas ao vivo no meio do salão de vendas, no meio do salão da empresa, no meio de todo mundo, andar inteiro da empresa escutando. Não, isso aí não existe mais. Uma boa gestão de pessoas é um feedback one-on-one que você passa diretamente, só você e ele, com leveza, para ele aprender. Pegando esse gancho, eu já quero te abordar, para a gente finalizar esse episódio. Eu quero que o Emerson dê algumas dicas para alguns empresários que estão aqui assistindo a gente, falando desse processo cotidiano de lidar dentro de uma empresa. Você tem quantos anos? Tenho 32 anos. 32 anos. Tô há 15 anos no mercado. Então você praticamente está meia vida sua no mercado corporativo. Meia vida trabalhando no mercado corporativo, exatamente. Então, me conta como que é. Claro, né? Nós vamos aprendendo, como você disse. Vamos criando experiência. Sim. Mas hoje, vamos pegar aí uns 4 anos para cá, para a gente poder trazer essa resolução. Toda venda, seja seguros, plano de saúde ou consórcio, de forma muito transparente. Eu não posso... Se eu enganar o cliente, eu perdi aquele cliente. Com certeza. E ele isso ainda... é para toda a nação de empresários. Para toda a nação, já fica a dica. Isso. Se você tentar ganhar uma venda rápida, tentando enganar aquele cliente, você automaticamente perde ele e, no mínimo, mais umas 10 pessoas já vão manchar a tua empresa também, já vão ficar com essa imagem. Então, assim, geralmente a pessoa que está do CLT pendendo para uma vida empreendedora, geralmente ela já tem um know-how em alguma coisa. Já é um caminho. Ela poder seguir em algo que ela já tem uma experiência, já adquiriu conhecimento. Ou ela tem um sonho e estuda um pouquinho. Então, estuda um pouco mais, se especializa. É um caminho. Você fazer uma coisa que você já conhece muito, já é muito bom. Se a pessoa quer começar por algo que ela não tem know-how, estude muito.
Estude muito para você entender se aquele mercado, qual que é a concorrência daquele mercado, você vai estar brigando com grandes players ou você está brigando de igual para igual, para você não ser... Porque assim, o mercado... Vai te engolir, né? Ele vai te engolir, é como se fosse um oceano cheio de tubarões. Se você entrar com um peixinho pequeno, você vai ser engolido, com certeza. Então, eu diria para você estudar, ter um planejamento sólido financeiro. Não adianta você ter uma receita para os próximos 3 meses, 3 meses de aluguel ou 3 meses de salários. Não adianta. Você não acredita nessa reserva de 3 meses que o pessoal fala? Ah, não, eu tenho 3 meses garantido aqui. Se der algum problema... No mundo empreendedor, é importante arriscar no momento certo. Né? Por exemplo, você está com uma ideia, um projeto começando, vale arriscar. Se não der certo, beleza, você guarda, depois se você quiser você pode estruturar de novo. Agora, você começar uma empresa é muito sério. Se você for ver os dados do IBGE, você vai ver que tem, no primeiro ano de atividade, 25% das empresas já abrem falência, já encerram atividades. Então, para você ver que não é algo para amadores. É algo que tem que ser muito planejado. Às vezes o cara sabe vender, mas não tem nada de gestão. Aí você vê que o cara tá até conseguindo ou dinheiro. Ou ele tem um bom produto, mas ele não sabe vender o produto dele. Ele Exatamente. tem um bom serviço e não sabe vender o serviço O cara dele. precisa ter vendas, precisa ter gestão, o cara precisa ter uma junção desses fatores. Senão você vê que o cara vai abrindo empresa, vai fechando, o cara não conseguiu pegar isso. Faz algum tempo que eu tô assistindo seus vídeos nas redes sociais. Tem sido muito bacana, tem sido expressivos, tem sido intencionais, né? Tem sido intencional. E isso tem dado algum resultado para você? Como que tá funcionando? Sim. Que vídeo é algo que eu sou apaixonado, né? Mas eu tô vendo que você é suspeito, eu né? sou suspeito a falar, então eu quero que você fale por você. Sim. A partir do momento que a gente criou o departamento de marketing, até então antes aí uma agência prestava com uma consultoria pra gente. A partir do momento que a gente começou a fazer esses vídeos, isso chamou a atenção de parceiros, né? Seguradoras, operadoras, chamou a atenção deles. Muitas pessoas vêm visitar a gente. Logo que a gente sobe um vídeo, muitos parceiros vêm querer fazer algum tipo de treinamento, café, reunião. Então é uma rede de network que vai se formando em volta disso, em volta desses vídeos. Falando para os clientes, a gente acaba explorando muitas regiões que a gente ainda tinha explorado. Antes, quando a gente estava começando na nossa cidade, a gente depois começou a investir um pouco mais na internet, foi começando a ficar conhecido no município, depois passou para o estado e hoje a gente está começando a ficar conhecido já nacionalmente. Eu começo a receber premiações do estado e agora eu começo a ter clientes de todas as regiões do Brasil. Além dos clientes, além dos parceiros, agora nesse ano, exclusivo isso no podcast eu vou falar, eu recebi contatos de outras empresas querendo a minha consultoria, a minha mentoria. Olha que maravilha. Então, qual que é a ideia? Só para você ter um exemplo de uma mentoria que eu estou fazendo. Eu fui na empresa, prestei a primeira consultoria, conheci a equipe, fiz um raio-x, o kick-off, que é o diagnóstico inicial, a situação da empresa. Depois a gente passa para reuniões online em que eu vou conversar com o sócio e a gente finaliza com uma visita no nosso prédio, na nossa sede própria. Então, ele vai conhecer tudo que eu falei, não é só da boca para fora. Ele vai entender a prática, a cultura da empresa, a gestão, tudo que é feito lá dentro, aquela cultura de vendas do salão. Ele vai entender na prática o que é feito. Emerson, obrigado por estar com a gente hoje, trazendo essas soluções, trazendo essas dicas. Eu sei que você aqui falou do teu negócio, que é tão importante para todo mundo, mas você trouxe uma posição de um empresário que começou lá atrás, trazendo ali um perfil como todo mundo, estudando, começando, se fortalecendo, e hoje você traz com toda essa expertise no mercado, essas dicas tão importantes para quem está assistindo aqui com a gente. Como que uma pessoa consegue chegar até você hoje? Quais são suas redes? Hoje a gente tem o nosso Instagram, que é @EmersonCapazSeguros, que é o grupo das nossas 3 empresas. E também tem o meu Instagram, para a pessoa que quer a mentoria, a consultoria. O meu é @EmersonMolinaJR.
Muito bem. Emerson, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio tão importante do Mercado Vertical. É uma honra ter você com a gente, é uma honra ter você aí, esse tempo assistindo com a gente. Eu tenho certeza que foi importante o Emerson trazer essas dicas para você que está aí, precisando dessas ideias, de como se portar como um empresário, nesse tempo que nós estamos, que é tão difícil realmente. E outra coisa, nós estamos com esse episódio no Spotify, então você consegue escutar esse episódio. Se você não pode assistir, se você está num trânsito, numa academia, se você não tem um tempo de assistir esse vídeo, você pode estar ouvindo no seu fone de ouvido no Spotify. Se inscreve também no nosso Instagram, que é @omercadovertical. E também você pode estar dando um like nesse vídeo, você que não deu um like ainda, compartilha também com quem precisa ouvir essas dicas de hoje. Vai ser muito legal também ter você com a gente nos próximos episódios, tem muita coisa boa pra gente compartilhar aqui, tem muita gente importante que ainda vai sentar aqui nessa mesa falando do mercado vertical. Mais uma vez, obrigado Emerson, obrigado você, até a próxima, tchau, tchau.